Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Seja bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Um dia, o João escreveu para seu amigo Gaio e disse assim: olha, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O desejo de João para Gaio é o nosso desejo para você, que você tenha saúde e prosperidade. E para nos auxiliar a termos essa saúde, estamos recebendo aqui essa semana mais uma vez, ele volta para nos ajudar, Dr. Ricardo Coelho. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bem, um prazer estar mais um dia aqui com vocês. Doutor Ricardo, que o seu estado de origem você mencionou para nós outro dia, né? Eu nasci em Rondônia. Em Rondônia, ele é lá de Rondônia, mas esteve lá em Maringá fazendo sua faculdade de medicina, depois foi para Ribeirão Preto fazer residência, também fez residência no AC Camargo e tem o título de especialista em oncologia pela Sociedade Brasileira de Oncologia. Hoje ele integra a equipe aqui, o time que trabalha no setor oncológico aqui do Hospital Adventista de Manaus, e ele está nos auxiliando esta semana com seus conselhos e orientações. E hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre o câncer de pele. Sim. Amigo, são diferentes tipos, né? Ontem a gente viu que o câncer, nós temos o sarcoma, que tem vários tipos de sarcoma. Exato. Acontece a mesma coisa com o câncer de pele também? Sim, são menos tipos, né? Não é tão diferente quanto os sarcomas, mas o câncer de pele, hoje em dia e no mundo inteiro, ele é o mais comum nas pessoas. E às vezes a gente não dá tanta importância porque a maioria dos cânceres de pele, ainda bem, graças a Deus, eles são curáveis com a cirurgia e a chance de eles voltarem ou aparecerem em outros lugares é muito pequena. Quando você fala em cirurgia, é remover toda a parte que foi afetada? Exato. Então, você percebe um nódulo e você programa então a cirurgia de ressecção. Cada tipo de tumor vai ter que ressecar uma parte maior ou menor, mas isso depende muito do subtipo. Então, existem os principais tipos. É o carcinoma basocelular, que geralmente é uma lesão elevada, um pouco mais brilhosa, mais avermelhada. Existe o câncer espinocelular, que é um tumor um pouco mais escamoso, a pele fica um pouco mais dura, às vezes até com algumas estruturas rígidas, parecendo uma unha, assim. Mas o mais temido é o melanoma, que é o câncer de pele, que realmente esse é diferente, ele é mais agressivo e ele pode aparecer em outros lugares, voltar e se transformar numa doença sistêmica, que atinja os outros órgãos. Então, realmente, existem tipos diferentes e atenção diferente, e ainda bem que esse tumor mais agressivo ele é menos comum, mas a população precisa ficar atenta com todos os tipos de tumor para a gente poder realmente curar essa doença inicialmente. Se a gente espera e deixa a lesão crescer e não procura atendimento cedo, às vezes podem existir maiores complicações. Como que a gente pode se prevenir contra essa doença? O que a gente pode fazer? O câncer de pele ele tem muita relação com a exposição à luz solar. Então, a gente precisa se cuidar quanto a isso. Os principais mecanismos e as principais formas de nos proteger é evitar o sol nas horas que o sol está a pico, né, ali entre 10 e 16 horas, 4 horas da tarde, a gente deve evitar a exposição ao sol. Mas é interessante que o principal risco, principalmente para esse tumor mais agressivo, o melanoma, é a exposição solar intensa que cause alguma queimadura na pele. Então, o melanoma, geralmente, ele aparece numa área que não está exposta ao sol sempre, como os braços ou o rosto, mas é uma área que alguma vez teve uma queimadura quando você se expôs ao sol em uma região que não era muito frequente, por exemplo, nas costas ou nas pernas, e aí nessas regiões, por conta dessa lesão na pele, pode aparecer essa doença que é um pouco mais séria, que é o melanoma. Ele pode surgir muito tempo depois da pessoa ter sofrido queimaduras, ou se não foi imediata a queimadura, ele não vai surgir? Não, é uma doença que pode surgir muitos anos depois. Geralmente isso até é normal, de certa forma, as queimaduras que nós tivemos na infância se transformarem depois de 20 anos em pintinhas. E o melanoma ele tem essa cor acastanhada, né? Geralmente ele é confundido com essas pintas que nós chamamos de névos. Então, realmente, isso pode acontecer muito tempo depois. A exposição pode ter sido na infância e o câncer surgir só na vida adulta, na velhice.
Mas além de controlar a exposição do sol, também é importante usar o filtro solar, que também pode ajudar a proteger, e também, às vezes, roupas que têm proteção contra as radiações, também elas podem proteger quando você está exposto ao sol. Essas manchas que surgem, elas têm um tipo de relevo ou não? É apenas coloração? Normalmente existe um relevo também, mas existem alguns tipos de tumores que eles, ao invés de crescerem para fora, digamos assim, eles crescem um pouquinho mais para dentro. Então é muito importante se atentar também, não só uma mancha que cresceu, mas uma mancha que tem cores diferentes, que não é uma pinta redondinha, que tem margens, contornos que são irregulares. Isso tudo chama atenção. Mas muitas vezes é difícil para qualquer pessoa notar essas diferenças. Então é muito importante, especialmente para pessoas que têm peles mais claras, que são mais sujeitas a queimadura na pele, a ter um acompanhamento com o dermatologista, talvez anualmente passar em consulta com o dermatologista, em alguns casos precisar fazer a dermatoscopia, que é um exame que vai mapear todas as lesões para ver depois no ano seguinte se elas cresceram, se tem algum risco, se precisa fazer um tratamento específico para cada lesão. Falando em tratamento, o que temos hoje de tratamentos disponíveis? Nesses tumores mais comuns, a cirurgia geralmente é o que resolve o problema e já está de bom tamanho. Mas em algumas áreas específicas, por exemplo no rosto, que são mais delicadas, existem cirurgias também mais delicadas, feitas com a ajuda de microscópio para poder ser minimamente invasivo. Mas o melanoma especificamente, que é uma doença mais agressiva, quando ela está um pouquinho maior, muitas vezes a gente indica um tratamento complementar com a imunoterapia. O melanoma, ele é um tumor que é muito responsivo a essa imunoterapia. Quando a gente ajuda o sistema imunológico com esse remédio a combater de novo a doença, muitas vezes a gente tem ótimos resultados. E com isso, a gente já usa esse tratamento complementando a cirurgia para aumentar a chance de cura dos casos mais avançados. E quando a doença já está mais disseminada, quando já descobrimos mais tarde, existem outros tratamentos como a terapias-alvo também e a imunoterapia que são usados para combater essa doença. E aí, claro, no acompanhamento com um oncologista clínico. Muito bem. Obrigado, doutor, por suas dicas de hoje. Amanhã ele volta e já vou dar o spoiler aqui. Ele vai falar amanhã sobre o câncer coloretal. É isso mesmo, né? Exatamente. Câncer coloretal. Esse tema interessa a todos e você fica aí antenado com a gente na nossa programação. Muito obrigado, doutor. Amanhã a gente continua a nossa conversa.